a Jaqueline Mânica, nós estamos aqui com Mentes que Conectam e numa conversa extremamente especial. Estou muito contente mesmo. Estamos aqui nos estúdios da RDC TV, que está rodando por quem tem a net, pelo 524 ou 24, e nas plataformas digitais de uma maneira geral. E nós vamos conversar, estamos aqui com duas pessoas muito especiais. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, vocês vão sair mexidos e inspirados com esse nosso encontro de hoje. Estamos com o Matheus Felipe e a Nina Cardoso. E o nosso tema hoje, a gente vai estar podendo falar, pensando assim, quem são as pessoas que são impactadas? Quem ganha com essa questão da inclusão e da diversidade? Mas antes, eu vou apresentar os meus convidados. Eu vou começar aqui apresentando, fazendo as honras da casa. Vou começar apresentando o Matheus, porque o Matheus, a gente já teve um momento especial, onde nós trocamos, nós conversamos, e eu aprendi, me emocionei com a história dele. Vou começar por essa conexão, porque foi o Matheus que me apresentou a Nina. Então, o Matheus, ele é mestre em diversidade e inclusão, especialista em práticas inclusivas nas organizações. Foi reconhecido, vejam bem, 3 vezes no Prêmio Top Ser Humano da ABRH, em 2017, 2018 e 2019. E em 2022, como 5º líder de RH mais influente do Brasil, pela GO Íntegro. Isso. É isso mesmo, sim. Em 2023, entrou na lista dos top 100 influenciadores do RH Brasil, pelo RH Summit. E é embaixador do Instituto Acendendo Mentes, né, que essa é a grande conexão aqui, e atualmente CEO da consultoria Conexão Diversa, inclusão humana que transforma. E agora eu vou apresentar a Nina. Nós começamos porque tem os bastidores, né? A gente começou aqui com um abraço, com uma potência. E aí agora apresentando então a Nina Cardoso, que é pedagoga, fundadora e CEO do Instituto do Acendendo Mentes. Com 2 décadas de atuação no terceiro setor, fundou o Instituto Acendendo Mentes em 2020, com o objetivo de promover a educação socioemocional e acender talentos das favelas para o mundo. Só de apresentá-la já me emociono. O Instituto, com operação em Porto Alegre, no bairro Glória, capacita cerca de 200 jovens do Morro da Polícia, bairro que tem um dos maiores índices de criminalidade, tráfico, drogadição e violência da capital gaúcha. O IAM capacita os adolescentes de periferia por meio do acesso à educação socioemocional, socioeconômica, cidadania e noções básicas de direito e qualificação profissional para o mercado de trabalho, bem como para empreenderem. Gente, vocês estão sentindo a potência das pessoas, né, que estão aqui. Então, gente, eu fiz essa apresentação formal, mas eu acho que é muito importante de poder que as pessoas possam ouvir, porque aqui a gente tem essa questão dos feitos, né? Mas de poder começar trazendo quem são vocês, né? De poder trazer um pouquinho da história, como é que vocês chegaram nesses dados aqui, como é que vocês chegaram nesses momentos da trajetória de vida e profissional de vocês? Quer começar, Nina? Pode. É? Então, eu sempre digo que eu sou filho da dona Bernadette e do seu Donário. E com eles eu pude aprender o significado também do amor. A gente se conheceu na pandemia, né, Jaque? Pude contar um pouquinho também da minha história. Mas eu sempre digo que a inclusão ela foi conectada com a minha vida já no nascimento. Porque quando eu nasci, a minha mãe biológica optou por não ficar comigo. E ali já começou minha luta para ter uma família. E aí, quando eu cheguei na minha família, né, ali eu pude compreender o significado desse verdadeiro amor. A inclusão ela faz parte da minha trajetória. Eu digo que é uma missão. Eu digo que eu sou um evangelista da pauta. Porque o fato da gente não ter sido educado para compreender esse tema fez com que eu, durante a minha trajetória, minha jornada, pelas dificuldades que passamos na minha família, pela situação do meu pai, que ficou cego quando eu tinha 11 anos e a nossa história mudou completamente, mas principalmente das dificuldades até do próprio preconceito,
eles me moldaram para, de alguma forma, eu conseguir também poder ajudar nessa sociedade. Por mais que eu sofria e sofro preconceito muitas vezes na rua, desde criança eu sempre tive amor dentro de casa. Então, acho que esse amor foi a força para chegar onde chegou, de tudo que você leu ali sobre mim, né? Eu acho que se eu não tivesse uma família estruturada, uma base que, por mais que na escola era difícil, por mais que na rua a gente sofria discriminação, chegar ao final do dia em casa com aquela dor e aquela dor ser sarada ali num abraço, numa palavra, num cuidado, isso me deu força para seguir adiante. Então, eu sempre falo que se hoje eu sou o que eu sou, eu devo muito à minha família, por esse amor, principalmente, que foi me dado. Que espetáculo. E aí eu fico ouvindo o Matheus contando a história dele e fico pensando, né, Nina, porque dentro da proposta do Acendendo Mentes tem a questão do trabalho socioemocional. Que é isso, que é uma base tão importante, que é essa questão, que é a questão do amor, da gente entender a importância do amor. E a gente poder estar dizendo isso para as pessoas, de poder estar trazendo realmente essa noção de o quanto que o cuidado é algo que move. E aí eu, Nina, te convidando também para saber um pouco da tua história, como é que tu chega, porque é uma construção, é isso, a vida vai nos mostrando pela dor ou pelo amor, ela vai nos mostrando caminhos. Como é que tu foi construindo esse caminho, Nina? Pois então, Jaque, eu acho que todas as pessoas, né, ou grande maior parte dos líderes sociais que atuam com a inclusão, né, que atuam na linha de frente, né, para essas questões de desigualdades sociais, também em algum momento da sua vida foram atravessados pela dor, né? E dor é dor, né, Matheus? A gente não pode dizer que é maior ou que é menor, mas também existiram coisas que de alguma forma lhe tocaram, né? Então, acho que desde muito pequena, né, desde muito criança, eu lembro, né, de ficar pensando por que as pessoas fazem isso, né? Por que as pessoas machucam, né? Eu sempre tive muito um olhar para isso. E eu sou pedagoga de formação, né? Então, mas quando eu estava lá na formação, eu me sentia incomodada, né, com alguma coisa ali que não era meu lugar. Então, quando eu piso, né, pela primeira vez, quando estava lá no estágio, né, enfim, e tive minha primeira experiência profissional em projeto social, que eu piso na favela, eu sempre conto isso, né, que eu sinto, assim, quando eu paro para pensar, um arrepio, assim, passou no corpo todo e uma paz, assim, é aqui. Né? Esse é meu lugar, é isso que eu tenho para fazer, né? E ali eu encontrei, né, a minha missão e nunca fui abduzida pelo terceiro setor, nunca mais saí, né, atuando até hoje, né, nessa linha. E uma das questões que me encanta com vocês dois, quando o Matheus me falou, Jaque, né, quem pode compor aqui com a gente, para a gente poder fazer essa reflexão, porque o Mentes que Conectam, a ideia é essa, é conectar pensamentos, conectar pontos de vista, sem essas questões que eu acho que esse é um dos... E isso passa pela fala de vocês dois, que é realmente não ficar colocando muros e barreiras, mas a gente poder realmente contrapor pontos de vistas. E muito da minha questão é poder incentivar as pessoas para que elas possam buscar esse protagonismo de vida, que as pessoas possam buscar caminhos, e caminhos para si. Tem uma fala tua, Matheus, que é muito interessante, que tu diz, quando a gente está indo trabalhar as questões da inclusão, a gente acha que vai para compreender o outro. E, na verdade, é muito do se compreender. Então, eu acho que essas ideias são coisas assim que, ouvindo vocês, me conectam muito. E aí eu queria poder trazer aqui para a nossa mesa e para a gente compartilhar com as pessoas que nos escutam, que nos veem, que nos diferentes espaços que a gente vai estar rodando, essa questão que é muito interessante de vocês dois, que é o fato de poder trazer não como uma bandeira, mas trazer como uma causa. Trazer como um princípio de vida, né? Que a gente possa realmente estar olhando, não como muitas vezes, porque a gente vê isso, às vezes as empresas colocando fachadas, colocando slogans, e às vezes até tendo uma atitude de querer ganhar em cima disso. Então, eu vou fazer isso, eu vou colocar na propaganda, e vai parecer que a minha empresa é uma empresa moderna,
e que a partir disso vai me gerar né, mais pessoas comprando os meus produtos. Às vezes profissionais também, eu vejo isso, e essa é uma crítica, uma questão que eu tenho chacoalhado muito profissionais da área de recursos humanos, que é o quanto que as pessoas realmente acreditam naquilo que elas estão fazendo. E não como uma prática, que é isso, uma prática que está lá, tem um processo descrito, mas que as pessoas não vivem isso. Quando elas, no próprio processo seletivo, elas estão desqualificando uma mulher que daqui a pouco ela pode ser que ela venha a ser mãe, e isso pode atrapalhar. Ou porque eu estou desqualificando porque aquela pessoa é velha. Né? Porque essa é uma outra questão que realmente hoje está muito em voga, que é o espaço da gente poder, né? Falamos em geração, mas em alguns momentos não abrimos espaço para as pessoas que daqui a pouco são mais maduras e que estão extremamente ativas. Então, eu queria ouvir de vocês esse posicionamento. Como é que é realmente assim, para que pensar e trabalhar com as questões de diversidade e de inclusão? Queria muito que vocês pudessem trazer, porque a fala de vocês é encantadora. Perfeito. Eu sempre digo, né, como você trouxe já aqui, de nada adianta, por exemplo, eu chegar aqui e explicar sobre a sigla LGBTQIAP+, se as pessoas não conseguiram fazer um autodesenvolvimento primeiro para entender como se comportam frente a quem é diferente de você. A gente foi criado numa sociedade de construção de mundo onde a gente se conectou com os nossos semelhantes, quem é muito parecido conosco. E quem é muito diferente é como se fosse um alerta de perigo. E isso foi se passando de geração em geração. Quando eu trago a pauta de diversidade, não tem um propósito de eu querer chutar uma porta ou fazer o tema entrar na cabeça das pessoas, mas eu estou convidando as pessoas a refletirem o autodesenvolvimento. Como é que você se sente? Como é que você se comporta quando está com alguém diferente de você, perto de você? Se você tem algum viés já de momento em que aquela característica da pessoa te incomoda, sem conhecê-la, a gente precisa fazer uma reciclagem. Eu sempre digo, nós somos diversos. Todas as pessoas fazem parte dessa palavra diversidade. E as pessoas foram acostumadas a achar que só quem sofre preconceito, discriminação e quem está na margem da desigualdade é que faz parte dessa palavra. Todos nós fazemos. E o nosso papel aí é tentar entender, no momento em que a gente conhece, então, que somos diversos e que a sociedade é diversa, como é que a gente se comporta para, então, vir à inclusão. A inclusão é uma consequência. Todos nós nascemos com o potencial de sermos inclusivos. A gente só não aprendeu a ser. E o fato de a gente não ter aprendido a ser inclusivo cria esse nó, essa complexidade na nossa cabeça, e nas empresas é muito comum, de terceirizar a inclusão. Então, tem empresas que são num ambiente de exclusão mesmo. Por exemplo, não quero pessoas com deficiência no meu time. Não quero pessoas com diferentes sexualidades no meu time. Isso é exclusão. Ali eu digo que nem tem viés, porque ali já é uma decisão da pessoa. Tem um ambiente integrador, que a gente vê que é a maioria das empresas, né? Tem a proposta de, sim, querer trazer inclusão, mas tem alguns vieses ali permeados e acaba terceirizando essa inclusão. Então, por exemplo, vamos botar no nosso site que somos uma empresa aberta à diversidade. Mas quando abre um processo para a gente ter uma janela afirmativa, melhor não. Como é que vai ser essa janela de vagas afirmativas? Vamos trazer diversidade como um todo, não vamos priorizar só para pessoas negras, que a gente está excluindo o outro lado. Então, a empresa tem que entender que, para poder partir para um patamar inclusivo, ela não é terceirizada, depende de cada pessoa. A liderança tem que fazer a sua parte. E, para isso, tem que conhecer. Então, por mais que hoje muitas empresas aplicam letramentos e treinamentos de diversidade, que é super importante, tem que ter um passo antes. Eu acho que o zero ali tem as etapas, né? A etapa zero é a gente ter um diálogo, uma conversa, tentando entender como é que a gente se comporta frente a essas diferenças. Porque, claro, em algum momento da nossa vida, a gente aprendeu com um familiar, um amigo, uma pessoa que você ama, a ter uma certa atitude com aquela pessoa, com aquela característica, porque você aprendeu que aquilo era errado, que aquilo não era correto, que aquela pessoa pode ser um perigo. E a gente vai criando esses vieses, e quando a gente vira adulto, a gente multiplica em alguns comportamentos. Então, digamos que eu, Matheus, né, quem está podendo me enxergar, ou quem não está me enxergando, eu estou, por exemplo, de maquiagem, eu amo maquiagem. Né? Desde pequeno, eu sempre pegava a base da minha mãe e ficava brincando, sempre gostei de maquiagem. O fato de eu ser um homem que gosta de maquiagem gera algum nó na cabeça de algumas pessoas, porque acham que maquiagem é só coisa de mulher. Então, imagina eu fazendo o processo seletivo numa empresa e digamos que você, já que era recrutadora, e você tem toda a competência para isso,
E você conseguiu colocar na final desse processo seletivo 3 talentos. E eu sou um desses talentos. E a liderança que vai fazer a entrevista final é uma pessoa que cresceu numa família que aprendeu que 2 homens que têm um afeto é errado. Quando eu chego nessa entrevista, com este meu rosto maquiado, pode gerar um nó nessa liderança. E os vieses dela vão entrar em alerta, informando um homem gay na área. Logo, eu vou criar um incômodo sobre isso. Ameaça, né? Essa liderança, ela não pode me discriminar naquele processo seletivo, porque a empresa não permite também que tenha um código de ética. Mas ela pode mudar o final dessa história. Então, digamos que durante todo ali o processo, eu era o talento mais indicado para aquela vaga. Mas, no final, essa liderança agradece a minha presença, liga para você e diz assim, que legal, Matheus, né? Só que é o seguinte, faltou alguns pontos na parte técnica e a gente vai, nesse momento, não priorizar ele nessa vaga. Mas agradece a oportunidade, a gente pensa em um outro momento. O que a Jaque... Ou ressalta o do outro candidato, né? Exato. Para poder dar o argumento da desculpa, a Exato. racionalização. E eu terceirizo essa resposta, né? Eu tiro de mim e dou uma desculpa. O que o Matheus e a Jaque não sabem nesse processo é que nessa final não era mais a competência que estava sendo avaliada, foi a aparência por um homem maquiado estar nesse processo seletivo e essa liderança crescer no ambiente onde ficou incomodado, toma essa decisão de mudar a minha história, inclusive, porque daqui a pouco só eu vou saber se aquela vaga ia me ajudar a ter mais comida dentro de casa, ia me ajudar a realizar sonhos, ia trocar o telhado da minha casa, poder dar um conforto para os meus pais, realizar meus sonhos. Então, a gente toma atitudes por ignorância. E os nossos vieses fazem isso. Então, por isso que eu digo, falar de diversidade e inclusão é super importante. Mas antes da gente aprender as nomenclaturas, tudo isso, a gente tem que primeiro se conhecer. A partir disso, a gente começa a trabalhar a questão do espírito da inclusão. Sabe que eu estava fazendo, nós na universidade, eu sou professora na PUC, no curso de psicologia, e nós convidamos a Colo de Mãe, que trabalha com autismo, para fazer uma fala. E aí, olha a questão dos vieses. Quem vai para essa apresentação? O pessoal que trabalha na área clínica. Não, vamos todos os estagiários, todos, de todas as áreas. Porque essa é uma questão que a gente precisa se dar conta. E aí, quando eu estou sentada lá e eu vejo aquelas 2 mulheres, né, falando que são mães que resolveram ajudar, por isso o Colo de Mãe, de poder ajudar, né, a batalha que é essas mães, porque mais de 80% das mães de autistas são abandonadas. Né? Então, e ficam sozinhas com os filhos e passando por todas as questões. Mas daí, quando elas estavam falando a história delas, e eu me dei conta que, em alguns momentos, elas trazendo assim, a questão da desorganização, né, uma delas contando o quanto que o filho se desorganiza em alguns lugares. E aí eu fiquei pensando que, em alguns momentos, eu estava numa situação que eu estava num voo e que teve uma criança que, meu Deus do céu, né, chorou, incomodou e fez. E eu estava muito impaciente com aquilo. E aí tu fica assim, né, meu Deus, que mãe que não cuida dessa criança. E naquele momento, muito tempo depois, quando eu estou sentada nessa palestra, eu me lembrei disso. E eu me lembrei, eu tava com preconceito. Olha o meu grau de... Isso que eu sou mãe, eu sou uma mãezona. Né? E eu disse assim, meu Deus do céu, né? O quantas vezes a gente está julgando com muita ignorância e com muitos atravessamentos. Muito. Porque a gente entende que é isso, né? Que o choro é falta de limite. E aí a gente pega essa verdade, eu pego a maneira como um pouco eu eduquei meus filhos e tal, e eu passo a olhar o mundo todo por essa lente. E o quanto que... E é isso que você coloca, né, Matheus, e que eu te vejo, Nina, muito também colocando essa bandeira assim, na questão do jovem, né, do quanto, né, quando tu traz a música do Chorão, é que eu me emocionei escutando o teu vídeo falando e trazendo a música do Chorão, da questão das dores dos jovens, do quanto que realmente, que em alguns momentos o jovem está confuso. E a gente precisa, se a gente está aberto, quando eu ouvi aquelas mães, eu abri. E eu me dei conta do meu preconceito. Porque eu acho que esse é um ponto, e é isso que eu me encanto com vocês. Porque eu vejo vocês falando de um tema extremamente denso, sem aquela coisa da briga. Para mim, vocês são coerentes. Que é congruentes, a expressão da psicologia, né? Que é a congruência, que é o que vocês estão dizendo, a prática de vocês é absolutamente congruente com o jeito de vocês. Porque quando eu vejo pessoas falando sobre inclusão e vejo que são pessoas extremamente briguentas e querendo fazer jogo da culpa, e ficam naquela coisa da culpabilização, isso me dá um nervoso, porque nós estamos de novo levantando muros, não é assim.
Então, acho que essas são questões importantes da gente pensar mesmo. E super, super legal essa reflexão que você trouxe, já aqui do Colo de Mãe, porque pegando essa pauta das empresas, né, que nós estávamos falando, né, das falsas inclusões, né, e que se vê, a grande maior parte das pessoas, Jaque, e aí, pegando o que o Pablo, né, que é um dos nossos conselheiros, sempre fala, o Pablo Severo, grande maior parte das pessoas são boas. Elas querem fazer o bem. Elas só não sabem como. Como tu é uma pessoa maravilhosa e te incomodou lá, tu só não sabia o que era, né? Tu só não conhecia. Tu teve a oportunidade de conhecer e tudo mudou. A tua história toda mudou. Então, esse papel que tu estás fazendo aqui, ele é essencial, Jaque, né? De dar voz, de dar possibilidade para as pessoas entenderem, conhecerem o que está acontecendo, que é o que eu e o Matheus buscamos, é levar a informação, né? Porque, por exemplo, falando disso, recentemente, isso é muito comum de acontecer, aconteceu agora há pouco tempo e me dói sempre muito, uma menina que passou por toda a nossa trilha de formação foi contratada como aprendiz numa empresa. E nós, com feedbacks de rendimento muito bons dela, e ela muito feliz, era o sonho dela, esse primeiro emprego. Passa-se um tempo, mais de 6 meses, essa menina é demitida. E aí eu estava conversando com ela e disse, mas né, o que houve? Ela disse, olha, é que teve umas contratações feitas erradas, enfim. Ela me deu uma explicação que eu... Gente, tem coisa Tem aí. boi nessa linha. Que será, né? E aí a gente já faz aqueles, né, também aqueles julgamentos. Será que não sei o quê? Será que... Aí pedi, né, para o Fagner, que trabalha comigo, entrar em contato com a agência integradora, e eles foram investigar, enfim, a menina foi demitida, era sensacional, entregava tudo, nunca atrasou, nunca nada, mas porque ela fedia, porque ela não cuidava da higiene pessoal dela. Meu Jesus. E, Jaque, Nossa. eu fui já na casa dessa menina. O lugar que ela dorme é insalubre. A casa que ela vive. Eu tenho certeza, eu não consigo acreditar que seria o contrário, que se essas pessoas lá soubessem a batalha que ela trava todos os dias e que o valor que ela recebe da bolsa dela vai para a avó, porque é uma menina criada pela avó, para ajudar na comida da mesa, que quando ela perde esse emprego, isso já está, a avó já esteve lá, já precisamos organizar. Então, é bem isso, né, Matheus? Falar sobre inclusão, diversidade, não é só sobre ser gay, ser, né, pessoa negro, com deficiência. ser com deficiência ou não, passa por uma pessoa que não tem a menor condição de entregar aquilo. E essa menina, ela não sabe. E boa parte, a maior parte, eu acho que isso é um super desafio que a gente pode até conversar depois, Jaque, de como trabalhar isso com tanto o público, mas também com as empresas, né, de entender. É isso, né? Porque dar oportunidade não é dar uma vaga já. Que às vezes as pessoas, não quero nada com nada. Tu vê, a gente oferece lá o carreiras na rua, ninguém parou, né? As pessoas, porque as pessoas já foram e nem acreditam que tem. Não tem nada para botar no currículo, vou colocar o quê? Quem sou eu? E aí as pessoas já, graças a Deus, tu não desistiu. A maioria das pessoas diz, tu viu como as pessoas não querem nada com nada? Eu estou aqui, em pleno sábado, querendo ajudar, olha como eu sou boa. Fazendo o meu máximo, e as pessoas não querem. Não tem jeito mesmo, né? O mundo não vai mudar porque as pessoas não aproveitam a oportunidade. E esse é o ponto que... Porque o meu primeiro... Quando eu comecei o Carreiras na Rua, que são os vídeos que estão lá também disponíveis no YouTube, que tem a história do Matheus na íntegra, e que as pessoas não têm a paciência de ouvir 10 minutos, porque acham que é longo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa fazer um trabalho de educação, de psicoeducação, porque 10 minutos não é muito tempo. Daí a gente fica colocando tudo nas costas do aceleração, sociedade acelerada, e às vezes é um viés inconsciente nosso de que não estamos querendo realmente aprofundar, serenar um pouco a mente e escutar. E a primeira história era de uma pessoa que o Mauro, que é um advogado, ele é negro, e a mãe era faxineira.
E o pai, e ele ia nas casas acompanhando a mãe, porque era pequena, a mãe não tinha onde deixar. E ele dizia, eu quero estudar. E o pai dizia para ele que pobre não tem que estudar, pobre tem que trabalhar. E ele conta essa história, né? Então, o quanto realmente... E é isso, porque se tu tá o tempo inteiro sendo direcionado e dizendo que tu não vai ter oportunidade, como é que essa pessoa acredite? Ela precisa nascer de novo. Então, acho que essas são as questões e que é realmente muito difícil de entender. E tu sabe, Nina e Mate, que eu vivi isso. Por isso que eu digo assim, quando a gente olha para a gente faz esse exercício de poder dizer assim, bah, eu escorreguei. Eu tenho uma expressão que eu uso muito, né? A casca de banana, casca de banana. Eu disse, ninguém tropeça no elefante, a gente tropeça nas cascas, são as cascas de banana. E é isso que a gente precisa estar atento. Eu trabalhei na empresa do setor elétrico e nós tivemos um eletricista que se acidentou muito gravemente. E ele teve todo um processo de queimadura, teve uma perda de membros. E aí a empresa levou para que ele fizesse implantação de pele. E aí saía do hospital, bem, com todo um processo, ele ia para casa, em Uruguaiana, e aí quando ele voltava para casa, começava a dar infecção, e rejeitava. Tinha que voltar para o hospital, raspa tudo de novo. Nossa. E para ter novo implante de pele. E isso teve uma sequência. E nós do RH dizendo, meu Deus, olha o que é a cabeça, né? Dá um pouco ele está com algum mecanismo de defesa, psicossomatizando. E aí o diretor da empresa disse assim, vocês já foram na casa dele? Olha que importante. Vocês já foram na casa dele? Quando nós fomos na casa dele, a gente viu que eles não tinham saneamento básico. Então não infeccionava porque era psicológico, infeccionava por condições de higiene. Então, e isso fez, aí eu dizia para as gurias, eu digo, meu Deus, nós estamos com o nosso bumbum pesado. A gente está preso aqui, a gente está fazendo psicologia de dentro de um gabinete. É a lógica da psicologia clínica, é a lógica da saúde. Eu disse, a gente tem que sair, por isso que eu disse carreiras na rua, e por isso hoje o Mentes que Conecta. A gente tem que ir, a gente tem que se aproximar. E a gente precisa fazer convites. E entender que esses processos de mudança não são nada fáceis, né? Nada fáceis. E não sei vocês, eu fico aqui falando, fico me empolgando, fico vendo as questões. E dentro desse contexto, assim, e pegando esse teu gancho, Nina, como que vocês percebem o que a gente poderia fazer para a gente melhorar essa relação com o trabalho? Porque hoje eu vejo que tem muito analfabetismo em todas as áreas, nessa relação do que significa o trabalho na vida das pessoas. Como é que é apresentado o trabalho? E como que as pessoas podem realmente entender o trabalho não somente como sacrifício, mas como uma possibilidade de autonomia, como uma possibilidade de fazer, né, enfim, de compartilhar com as pessoas. Se não fosse o trabalho, eu não estaria aqui com vocês. Se não fosse o trabalho, eu não teria casado, né? Porque eu conheci meu marido no trabalho. Eu vou deixar para o nosso mestre top iniciar essa... Eu queria complementar um pouquinho do que você tinha falado ali, né? Tem uma coisa muito importante que todos nós temos isso em algum momento, né? Quando a gente tem um momento de privilégio dentro da sociedade, a gente não consegue muitas vezes enxergar o outro lado da realidade. E está tudo bem. Mas o mais importante é quando vira essas chaves e a gente se permite conhecer esse outro lado. Você trouxe um exemplo ali do rapaz da casa, né? Você se permitiu e teve essa virada de chave para entender, então, essa realidade. E isso acontece em vários momentos conosco. Vai ter momentos em que a gente vai discordar. Mas eu sou contra, não sei o que, isso aqui. Mas a pessoa nem vivenciou ou conhece a realidade daquele lugar. E eu sempre digo que, falando de trabalho, né? A gente tem uma coisa muito importante que se chama oportunidade. Eu tive oportunidades na minha vida que também me moldaram para ser quem eu sou hoje. Eu me lembro que, durante a minha trajetória, eu também era uma pessoa que não ia conseguir estudar. Eu me lembro que logo meu pai ficou cego, era mais difícil. Teve um dia, na época ali, quando a gente está terminando o ensino médio, né, e eu sou de escola pública, tem vários tipos de níveis, né, sociais dentro de uma escola pública também. E eu me lembro que muitos colegas os pais já estavam fazendo previsão do vestibular, que meu pai vai pagar minha faculdade, minha mãe vai fazer isso. Eu não tinha essa realidade.
Só que eu tentei buscar algumas oportunidades para mudar até lá. Eu não estou querendo romantizar o processo de dor e sofrimento que acontece numa sociedade desigual. Mas quando a gente dá oportunidade, a gente pode mudar a vida daquela pessoa. Hoje eu estou aqui compartilhando meu conhecimento em diversidade e inclusão e faço isso durante a minha vida, porque de nada adiantaria eu reter todo esse conhecimento para mim e querer colocar dentro de mim um status que eu sou mestre, que eu sou importante, mas eu não compartilho isso. Porque compartilhar meu conhecimento vai dar oportunidade para uma outra pessoa que também gostaria de lidar com essa pauta ou trabalhar com isso, poder seguir em frente. Então, acho que quando a gente não dá oportunidades, a gente reforça um sistema da desigualdade. E eu sempre trago assim, né, a questão de tudo que a gente já vivenciou. Se a gente vivesse numa sociedade inclusiva desde cedo, quantos talentos que não tiveram oportunidade de mostrar o que poderia criar para este mundo? Quantos talentos que tinha a vontade de criar alguma coisa, mas tinha que trabalhar? E eu vejo a estrutura, quando a gente fala de uma estrutura social onde há discriminação, de ver que muitas vezes a falta de oportunidade fez com que esses talentos não pudessem mostrar aquele seu dom. O racismo é um exemplo muito clássico disso. Quantos talentos negros não puderam trazer a sua criatividade porque a única opção era ser escravizado e muitas vezes não ter condições simples, básicas, de poder sobreviver. Então, a oportunidade ela é muito importante. Eu sempre digo, se você tem aí o poder da caneta, você é uma liderança, você é uma pessoa da política, uma pessoa influente, dê chance e oportunidades para que mais pessoas possam se desenvolver. As políticas públicas precisam desse espaço. Eu vejo que as ONGs elas acabam sendo um grito de socorro por um outro lado que tem o poder e que não está fazendo. Então, se a sua empresa pode ajudar, né, a gente fala lá do Acendendo Mentes, ajude, porque essa é uma forma de poder mostrar esses talentos que talvez a jornada da vida ia fazer ficarem invisibilizados, mas uma oportunidade vai fazer toda a diferença para mudar a vida daquela pessoa e criar um mundo melhor também, né? E dar oportunidade não é dar vaga, né, Matheus? Exato. Dar oportunidade não é dar a vaga, né? É isso aí que você falou, né, já que é sair da sua mesa, né, sair da sua sala e querer que isso aconteça, né? É dar a mão nesse processo, né? Porque muitas vezes é preciso tu dar essa mão para que a pessoa consiga, né? Então, acho que esse processo de só dar a vaga e depois dizer, viu, não deu certo, né? Exato. Tu querer, né, de verdade, né, que aquilo aconteça, né? E entender ao que tu está te propondo. Né? Quando uma empresa, acho que se propõe a isso, né? E eu vejo isso muito lá no Instituto, né? Que os empresários se aproximam porque eles querem muito entender, né? Tá, Nina, mas por que acontece isso? Mas onde está isso, né? E muitas vezes lá nas mesas de reuniões, empresários choraram, empresários me disseram, Nina, eu era essa pessoa. Nina, eu pensava isso também. Nina, eu achava que era isso. Né? Então, é a partir do momento que tu entende, que tu te dispõe não romantizar, né? Não, Matheus, achar que vai ser fácil, que tu deu a oportunidade, que tudo vai acontecer. A gente dá para a pessoa não faz por merecer, né? Olha só, não. É o espírito da meritocracia, né? Que eu digo que não existe numa sociedade desigual meritocracia. É verdade. E eu acho assim, mas o quanto, por isso que quanto que é importante, porque sabe que eu te uso, Matheus, como um exemplo para os meus filhos. E eu te uso como exemplo para mim. Porque quando eu, em alguns momentos, penso em fraquejar, eu penso em desistir, eu me lembro da tua história, contando que tu fazia brigadeiro, que chegava, pegava ônibus, que pegava de noite... Catamarã. Catamarã, né? Para fazer fazendo os doces, para conseguir dar continuidade nessa... Isso não tem nada de romântico. Isso tem dor, porque é isso que eu disse, porque quando eu tô lá, que eu chego da noite e eu tô cansada, e eu penso no outro dia, eu digo, não, vou desistir dos meus projetos, eu me lembro de ti. E tu me inspira, e eu trago isso muito também para os meus filhos. Porque hoje, quando em alguns momentos eles têm, eu digo assim, né, qual é realmente a tua vontade, a força do teu querer, vamos lá. Né? Olha como tiveram pessoas que passaram por situações muito mais desafiadoras, né, e que realmente conseguiram, né, fazer essa caminhada duríssima. Porque é mudar
o estilo de vida, é mudar a mente, porque essa é uma questão. Eu tenho uma pessoa, que é uma pessoa que teve uma condição de vida muito difícil, e que, em vários momentos, ela não se acha merecedora. Porque ela vem fazendo um trabalho, ela já passou por uma série de barreiras e, em vários momentos, quando eu estou trabalhando com ela o seu desenvolvimento profissional, ela recua e ela pensa em se boicotar. É que hoje, como ela já está um pouco mais trabalhada, quando ela percebe que ela vai escorregar, ela pede um help. Porque o que é muito difícil é ela não se ver, né, como uma pessoa que está presa a um destino. Então, e isso passa por uma série de questões, assim, eu me lembro um dia que uma pessoa olhou para ela e disse assim: meu Deus, como tu tá linda. E ela começou a chorar. Porque ela disse, eu não tô, né, é muito novo para mim eu me ver como uma pessoa bonita, eu me ver como uma pessoa que alguém está me reconhecendo. E eu acho que disso, e aí eu queria te ouvir um pouquinho também, Nina, nessa questão de, assim, de como é que é trabalhar com essa resistência, porque quando tu apresenta possibilidades para as pessoas, há uma resistência. Tem um livro, e aqui esse programa, depois no final a gente não pode, né? Eu sempre trago indicações de livros, porque eu acho que a gente precisa estudar, a gente precisa se abastecer e acho que a gente precisa ler. Nós precisamos fomentar as livrarias, né? E não, né? E não só dar um pouco que eu sempre brinco e eu não tenho nada contra a farmácia, eu também utilizo das farmácias, mas se a gente for ver hoje tem uma farmácia em cada esquina e as livrarias estão fechando, mas eu acho que isso é um indicador que a gente precisa pensar, então, como é que a gente fomenta. E um livro que eu acho muito maravilhoso, me tocou muito, é o Imunidade à Mudança. Que é a gente poder compreender que não é eu quero, mas que no momento que as pessoas começam a fazer esse exercício emocional de se permitir novas possibilidades, é uma briga interna. Tem um psicólogo, Júlio Turbay, que ele diz que a gente fazer esses trabalhos é uma luta diária contra a natureza humana. Porque a nossa natureza é a gente se preservar. E, querendo ou não, eu estou acostumada com aquele núcleo. E eu sair desse núcleo é isso, eu me sentir um peixe fora d'água, eu lidar com a dor das pessoas me olharem de forma diferente, é eu pensar que daqui a pouco eu vou ter que ter toda uma caminhada para eu conseguir cuidar melhor da higiene, porque eu tenho princípios mais básicos que estão na frente. Então, e que esse exercício de mudança ele não é nada fácil. E também não é fácil para o empresário, porque ele estava na bolha. E tu sair dessa bolha é algo desafiador. Tem uma empresa agora que eles estão abrindo toda uma atividade para mulheres. Só que o que aconteceu nessa mudança desse processo? Alguns homens estão tendo que fazer mais força. E aí isso está gerando um desconforto. Porque, então, assim, porque tu teve um mecanismo... São pessoas diferentes. E aí, se são pessoas diferentes, tu vai ter uma mudança em todo o sistema. Não essa não, porque muda o sistema. Então, aproveitando que já sinalizaram que nós já estamos... Vocês às vezes acreditam... Já? Que rápido. Que já passaram. Nós temos mais 15 minutos aqui. Nossa! Passa muito rápido. Passa muito rápido, muito rápido. E eu estou aqui, eu estou visceral aqui, eu estou me merdinando, realmente perdendo tempo. Como é que é lidar com essas resistências, Nina? Tu que tem vivido isso diariamente com o projeto do Acendendo Mentes. Bom, já que... Com o projeto não, com a ONG, né? Sim, o que acontece? Eu acho que o Matheus iniciou falando isso, e eu vou reforçar aqui, que é através do amor. O amor é a ferramenta mais transformadora e potente desse mundo. Eu já vivenciei, já tive diversas provas disso, né? E aí, quando a gente fala em amor, as pessoas tendem a romantizar isso, né, Matheus? E não é no sentido romântico. É o amor que te olha e que te enxerga. É o amor que acredita em ti, é o amor que te admira, é o amor que tu pode fazer tudo errado, entre aspas, né? Não cumprir, mas tu tem para onde voltar, porque eu não vou deixar de te amar por isso. Né? Então, eu acho que uma das coisas, quando você for lá, já aqui, conversar com os nossos jovens, vai ser o que tu mais vai ouvir lá. É impressionante, assim, né? Que eles falam que aqui é onde eu descanso a minha cabeça, aqui é onde é a minha segunda casa,
aqui é minha família. Eles trazem muito essa palavra, né, que está diretamente relacionada a se sentir importante para alguém. Porque, de verdade, Jaque, todos nós buscamos ser amados, independente de classe social, de onde... Todos nós buscamos um olhar que nos admire, que tem orgulho da gente. Né? Pessoal que não está nos vendo, que vai estar só nos escutando, não está percebendo aqui o quanto que está todo mundo com o olho marejado Cheio. aqui. Porque é isso, né? Realmente é o que move. É o que move. E aí, já que quando tem amor e que tu está na mesma posição de humano para humano, aqui é muito difícil as coisas se perderem. Então, esse é o trabalho que eu faço lá no Instituto. Eu costumo dizer que é um trabalho de erguer a postura da pessoa já de cara, né? Porque a pessoa periférica, e os nossos jovens são grande maior parte periféricos negros, né? Já desde criança é ensinado, eu sempre falo isso, né? A olhar para o chão para sobreviver, porque nós, já que temos todas as nossas dores como mães brancas, né? Mães pretas, não sabem se o filho vai voltar para casa por sua cor. A sua cor pode ser um fator determinante. Então, tu não olha no olho de ninguém, tu olha para o chão, fica com as mãos à Anda vista. com documento sempre. Tu não usa capuz, deixa o rosto à vista, deixa... Entende? Então, ele chega, é um primeiro exercício de ele se erguer, né? Dele poder te olhar. Então, eu trabalho com o socioemocional porque não existe, já que empoderamento sem autoconhecimento. Pode ser que nós não vamos conseguir mudar as situações que eles vão passar na vida, vai ter preconceito, vai ter racismo, mas nós temos total condição de mudar a resposta que eles vão dar frente a isso. Porque eles vão dar respostas diferentes, porque não importa o que tu diga, ele sabe quem ele é. Que fantástico, né? E esse é um princípio que hoje a gente tem um autor que é um clássico na psicologia, que é o Rogers, que trabalha com a questão do humanismo. E é pena, né, que o humanismo perdeu muito espaço. Claro que agora a psicologia positiva vem retomando. E o que o Rogers trazia, e que é um exercício muito desafiador, é essa aceitação incondicional. É eu não colocar condições, é olhar para a pessoa. Não significa que eu tenha que concordar, mas eu olho, eu acolho. Acolher não é concordar. Então eu fico assim pensando, eu digo, por que né, ao mesmo tempo que nós estamos falando nisso, falando na questão da inclusão, está mais na mídia, tá nas pautas, mas esse exercício da gente poder entender que é olhar para as pessoas. Larga um pouquinho o celular, olha para as vidas que tem ali, para as histórias que tem ali. Muito da carreira na rua é isso, assim, vamos trazer as histórias das pessoas. O quanto que isso faz realmente uma diferença. Eu vejo isso com as pessoas que eu faço, mesmo pessoas que são privilegiadas e que têm toda uma condição, quando eu digo para elas, eu acredito em ti. Eu não estou olhando para o que tu não tem, eu estou olhando para o que tu tem. Porque é o que tu tem que vai fazer com que tu siga adiante. E aí a gente vê o quanto que isso é transformador. São seres humanos, né? E a gente precisa ter... foi bem que eu falei antes ali, né, aqui com a gente, sobre a questão da oportunidade, sabe? Eu gosto muito de trazer o exemplo, por exemplo, agora que muita gente está falando muito da Rebeca Andrade, né? Da ginasta lá de Guarulhos. A história dela no início era muito difícil. Tinha dias que a mãe dela não tinha dinheiro para pagar passagem para ela ir para o centro de treinamento. E é muito interessante que quando a gente começa a ver vários talentos aí bombando, a maioria passaram por uma situação de apoio social, onde tinha uma ONG, onde tinha um grupo, onde tinha um local que dava uma oportunidade da pessoa. Não tem dinheiro da passagem, o local custeia a passagem para você estar aqui. Não tem dinheiro para ter higiene básica, existe lá uma bolsa tal para te dar a possibilidade de ter o kit lá de higiene básica. Então eu vejo assim, eu tenho uma amiga minha, a Cleo, ela fala uma frase muito interessante, que ela é bem assim, ninguém é tão pobre que não tenha um pouco para dar. E não é questão de dinheiro. Às vezes é uma palavra amiga. É um abraço naquela pessoa que está ansiosa e não sabe se vai dar certo. É uma oração que tu pode estender para alguém. São pequenas coisas que nós temos como dar.
Só que a gente se limita muito à questão de recursos, né? Quem tem e pode ajudar, deve, que bom, melhor ainda. Mas, às vezes, um abraço, uma oração, um cuidado é o suficiente para ajudar aquela pessoa a ter um pouco mais de força para ir adiante, né? Eu estava pensando agora num profissionais que trabalham na área da segurança, numa instituição que eu frequento bastante, e eles têm uma questão, uma festa fazem quando eu chego e tal, e aí eu vejo que às vezes entra um profissional novo, ele sabe meu nome. E eu disse, mas como é que você me conhece? Ele disse assim, as pessoas lhe conhecem porque a senhora passa e olha para nós. Ó. E nos cumprimenta, nos enxerga. Eu fiquei, né, a gente chega a ficar chocado com isso, né? Mas só para a gente poder assim, terminar, porque eu acho que é uma questão que talvez possa ser a angústia de muitas pessoas. Eu, pelo menos, assim, eu tenho essa angústia, estou traduzindo como uma angústia de muitas pessoas. E que é, muitas vezes, eu tenho medo de ferir as pessoas. De como? Como que eu chamo uma pessoa? Por exemplo, eu chamo, né, o Matheus, né, teve um momento assim, Matheus, como é que eu te chamo? Né? E às vezes é uma ignorância. Né? Às vezes é uma ignorância, eu não sei como é que eu posso ajudar uma pessoa. Né? Como é que eu posso fazer? Isso as pessoas que trazem, muitas vezes também em relação a pessoas que estão deprimidas, como é que eu abordo para perguntar e dizer para essa pessoa, estou vendo que tá diferente. Né? Então, vocês que têm assim, essa sensibilidade, que estão muito... Como que a gente poderia fazer para orientar as pessoas, quando muitas vezes, eu trago muito nas questões da sexualidade, né, que é como é que eu me refiro, porque tem dúvidas. Eu lembro de um gestor que teve uma menina que fez toda uma questão realmente de uma transformação, só que ele se acostumou com ela como menina. E ela fez a transformação. E aí eu me lembro que teve um dia que ele chamou, né, ela, né, assim, e ela ficou muito magoada com ele. E aí ele disse, me perdoa, me ajuda. Né? Me ajuda porque em alguns momentos eu vou me atrapalhar, né? Mas assim, e isso passou a ser uma dúvida de como é que a gente pode fazer assim, né, quando a gente está inseguro, né, em relação a qual é a melhor forma do respeito. Eu sempre digo, você não precisa saber a sigla, por exemplo, toda de cor, né? Mas você precisa respeitar e entender que existem pessoas diversas nesse mundo. Eu passei por uma situação um tempo atrás que eu precisei recorrer a um hospital. E aí, eu tô sempre de maquiagem, né? E naquele dia eu cheguei no hospital e aí a moça que estava no atendimento pediu meu documento. E eu entreguei. A minha voz é mais fina, eu uso maquiagem, meu cabelo era mais comprido naquela época. Ela não tem bola de cristal para saber se eu sou apenas um homem gay ou uma mulher trans, né? Mas ela pegou o documento e vi que na hora que ela pegou o documento, ela olhou para mim e olhou para o documento. Logo pode ter dado um nó na cabeça dela, né? Nossa... Mas será que eu chamo de Matheus? Como é que é? Ela olhou para mim e fez exatamente a pergunta que tu fez. Como eu poderia te chamar? Eu disse, pode me chamar de Matheus mesmo. Eu sou um homem gay apenas que ama maquiagem. E ele deu risada. Mas é importante entender que essa pergunta que ela fez foi uma pergunta muito sutil e gentil naquele momento para mim. Mas vai ter momentos em que nós, pessoas, com tudo que a gente tem de recursos na internet, por exemplo, né? Livros, artigos, entrevistas, que a gente precisa também se atualizar. Então, sempre digo, se na sua empresa tem a possibilidade, ou no espaço onde você está, tem a possibilidade de ter um treinamento sobre a temática, participa. Eu sempre falo isso para as lideranças. Liderança adora inventar reunião orçamentária no dia do treinamento de diversidade e inclusão. Sim. Aí vai quem é que vai nos treinamentos? Quem já está acostumado, letrado. Então, é muito importante que a gente busque esse conhecimento acima de tudo, mas que em alguns momentos a gente possa dizer, olha, como eu posso te chamar? Olha, isso para mim é novo. Me ajuda a ser mais inclusivo com você? São pequenas perguntas que fazem toda a diferença. E aí, para a gente realmente fechar, né, porque nós estamos chegando no final, nós vamos ter que abrir, depois botar um outro, né, trazer uma outra temática, ou fazer, para trabalhar nessa questão de quais são os tipos de impacto que gera com a inclusão, fazer o momento 2, que nem tem as séries Netflix, tem a 1, a 2, nós vamos ter que fazer. Dentro disso, Matheus, que livro? Onde é que as pessoas poderiam abastecer? O que tu recomenda? Eu diria que o livro inicial, assim, ó, tem um que eu gosto muito, que é da Chris Kerr, que se chama Viés Inconsciente. Chris Kerr. Para mim é fundamental porque ela traz exemplos muito práticos de como a nossa mente nos leva a algumas respostas e algumas verdades sem ter o fundamental de dados. Eu já julgo aquela pessoa pela aparência, mas sem saber quem ela é. Ou já crio uma afinidade com aquela pessoa porque aquele jeito dela é o que me simpatiza.
Então, a crise ela traz alguns exemplos, inclusive práticos, dentro das empresas, de como é que a gente consegue primeiro olhar para nós mesmos, conhecer os nossos comportamentos, para depois entrar numa questão mais prática na inclusão. Maravilha. Te ocorre algum, Nina, para a gente Bom, fazer eu aqui? tenho dois, assim. Um que é conhecido mundialmente, que as pessoas não dão valor nenhum, mas que muitas pessoas acham uma Bíblia, que é o Pequeno Príncipe. Né? O Pequeno Príncipe, ele traz ali muito sobre inclusão, muito sobre como as pessoas se comportam, muito como que tu te coloca, né? Os diferentes planetas que ele passa, enfim. Ele é um livro incrível sobre ter esse olhar. Mas tem um livro fantástico que mudou a minha vida, que é o Da Favela para o Mundo, do Edu Lyra. Sim. Também, que é um livro que traz sobre isso, que é, na verdade, ele é um livro para empreendedores num geral, não só os sociais, né? Maravilha. Gente, muito obrigada. Imagina, Ficaria a gente que nem agradece. sei quantas horas aqui conversando. Né? Tenho certeza que muitas reflexões foram geradas e que muitas mentes foram conectadas, pelo menos as nossas, não só as mentes, o coração estava conectado. É verdade. Então, pessoal, esse foi o Mentes que Conectam, com Jaqueline Mânica, e que trouxe, né, essa temática de que tipo de impacto você gera com a inclusão. Pensa nisso. E os nossos convidados, Matheus Felipe e Nina Cardoso, em parceria com a RDC TV, que sempre está rodando no canal 524 da NET, ou 24, e em todas as plataformas digitais. Até a próxima.